Olá, graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, né? Porque nós já estamos vencendo aí o horário do almoço, já 1 minuto depois do meio-dia. Então agora nós já podemos dar boa tarde, não é isso? Graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Como é que está aí o começo desse jejum? Espero que esteja sendo abençoado para todos vocês. Bem-vindos à nossa primeira live nesse período de 6 dias, nessa semana que nós estamos tirando para jejuar e orar. Espero que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. O jejum não é algo fácil, o jejum é uma guerra, né? Nós estudamos isso semana passada, nas lives da semana passada. O jejum, ele tem um poder tremendo na nossa vida, de forma natural, né? Falando, ele vem para liberar de nós, gerar em nós o quebrantamento, operar na nossa vida através de um quebrantamento de Deus. E ele afeta a nossa carne. Ele começa por fazer uma limpeza natural, uma limpeza física, e depois ele começa a trazer uma desintoxicação. E essa desintoxicação, ela acaba produzindo aquele efeito da síndrome da abstinência, aonde começa a ter alguns efeitos colaterais, como dor de cabeça, tremura, essas coisas todas. E eu disse na sexta ou na quinta-feira que há resistência por jejum, às vezes ela vem de forma natural, às vezes ela vem como coisas físicas, às vezes ela vem como uma enfermidade, às vezes ela vem como outras coisas. Tem um casal da nossa igreja que falou para mim que na sexta-feira, quando eu falei isso, ele e a esposa foram mandados embora do trabalho, perderam o trabalho, e eles viram naquilo uma resistência, né? Porque quando eles deviam estar se preparando para jejuar, naquele momento já veio aquela coisa, né? Mas muito bem, eu te convido a permanecer firme, não desistir, porque jejuar é necessário, amém? Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom aí para vocês? Dá um ok aí, quem está ouvindo bem. Todos são bem-vindos. Bem, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, quero falar um pouco, na verdade, Deus me tem incomodado sobre Provérbios 29:18, onde não há profecia, onde não há direção, o povo se corrompe, o povo perde o freio. E Deus tem me dado algumas palavras que eu creio ser palavras proféticas. Hoje eu gostaria de falar sobre as portas. Portas. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre portas. Portas que Deus abre, portas que Deus fecha, portas que já estão fechadas. Porque eu acredito que esse jejum ele vai ser um divisor de água na vida de muita gente. Eu acredito que esse período de jejum, Deus vai trabalhar em nós, gerando entre nós e Deus intimidade e também revelação pelo nosso envolvimento com a palavra, para que nós possamos ver portas se abrindo e Deus também operando através de portas que estão fechadas. Nós vamos falar isso. Ontem à noite, quando eu comecei a falar com os irmãos a respeito de uma palavra profética que Deus me entregou para a igreja, havia 2 tônicas naquela palavra de ontem à noite. Uma delas era que Deus vai abreviar 2 anos na vida de muita gente dentro da igreja. Enquanto as previsões aí são de que essa recessão vai durar 2 anos, Deus, eu creio, ele vai abreviar na vida de muita gente 2 anos. Você não vai ver essa recessão porque Deus vai fazer um milagre. Bispo, na vida de quem? Bom, eu não sei dizer, porque depende da resposta de cada um em relação ao que Deus quer fazer. Amém? E uma outra coisa que Deus falou, Deus disse ontem à noite isso: eu vou curar o retrocesso na vida de tantas pessoas. Vou curar o retrocesso. Eu entendi, quando Deus falou isso ontem, que curar o retrocesso tem a ver com pessoas que retrocederam na onde estavam, do ponto espiritual que estavam. Vocês sabem que o diabo só pode ocupar os territórios que nós abandonamos, né? Satanás, ele não ocupa, ele não tem como nos tirar de um território que nós estabelecemos, que nós dominamos. Por isso que o Senhor disse para Adão guardar e proteger, porque o diabo só pode ocupar aquilo que você dá espaço para ele.
Então, na minha vida e na sua vida, o diabo só tem vez, ele só pode agir até onde eu e você permitimos. Aonde nós temos consciência e revelação da nossa autoridade, ele não pode agir. E na vida de muitas pessoas, Satanás tem agido no casamento, tem agido na vida espiritual, tem agido no chamado, tem agido na liderança, né? Tem gente que liderou célula, não lidera mais, retrocedeu. Tem gente que o casamento já esteve melhor, não está mais, retrocedeu. Tem pessoas que já esteve melhor financeiramente, profissionalmente e tem sofrido. Sabe o que é isso, queridos? Isso tem a ver com retrocesso. Então, quando Deus disse ontem que Ele vai curar o retrocesso na vida de muita gente, isso me acelerou o coração na hora. Então, a gente não tem que temer mais o passado, porque o futuro está dentro de nós e você pode fazer com que o futuro seja real no seu presente. Jesus é o futuro, não é? E Ele habita em você. À medida que você vive Jesus, à medida que você deixa as pessoas verem Jesus na sua vida, o futuro ele se torna presente. A promessa ela se torna presente, você alcança isso de uma forma tremenda. O que nos impede de muitas vezes manifestar o futuro? Eu disse ontem à noite também no culto, eu estou só fazendo uma pequena introdução enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu disse ontem à noite no culto que Jesus, quando ele é batizado, ele ouve uma declaração de Deus para ele como filho, que diz o seguinte: você é meu filho amado em quem me comprazo. Você é meu filho amado em quem me alegro. E logo a seguir ele foi levado para o deserto pelo Espírito e ali ele foi tentado. Depois de 40 dias ele sofreu tentações. Mas qual foi a maior tentação de Jesus? Qual foi a maior tentação de Jesus no deserto? Qual foi a maior tentação de Jesus no deserto? Você vai ver que a Bíblia diz ali sobre 3 tentações, pães, né, pináculo, monte. Mas pensa aí, qual foi a maior tentação de Jesus no deserto? Então vamos lá, gente. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão conosco. Nós temos gente do norte do Brasil, de Macapá, Oiapoque, nós temos gente de Recife, muitos irmãos de Recife. Nós temos também vários irmãos da Europa que estão conosco. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Gente lá do sul que está conosco. Graças a Deus pelos pastores do Serrinho que estão comigo aqui agora. Meus discípulos amados, queridos. Eles me inspiram, me motivam, me fazem crescer. Esses discípulos todo dia me geram ânimo, força e fé. Deus sabe o quanto eu amo cada um dos discípulos que Ele me deu aqui no Serrinha. Gente de João Pessoa, né? A Mazé está aí dando ok. Todos vocês são muito bem-vindos. Pastor Jason, pastora Camila, lá de Londres, com os irmãos de Londres, há tanta gente de Londres aí. Eu queria muito agora que vocês pegassem, por favor, né, o foco e prestassem atenção no que eu vou falar. Eu sei que nos comentários a gente vai conversando aí, a gente não pode distrair, perder, tirar atenção. Muito bem, qual foi a maior tentação que Jesus sofreu ali no deserto? Deixa eu fazer uma oração antes da gente avançar, para que Deus fale conosco nesse período agora de meditação, no horário do almoço, em que nós vamos parar para nos alimentar da palavra. Não vamos almoçar, estamos de jejum. Os irmãos lá da Europa estão já 4 horas na frente, quase terminando o jejum. Mas vamos lá. Feche os seus olhos, pede a Deus para falar com você agora. Coloca um coração sincero diante de Deus, de forma ensinável. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela minha vida e pela vida de cada um dos irmãos que estão comigo. Eu te peço, Senhor, de maneira desesperada, eu te peço isso. Me ajuda a pôr para fora aquilo que o Senhor colocou para dentro. Me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor tem inquietado no meu coração. Às vezes, ó Deus, é tanta coisa que borbulha aqui dentro que eu não sei exatamente como falar e acabo perdendo tempo falando demais. Mas se o Senhor me ajudar, eu posso ser objetivo e transmitir exatamente o que o Senhor quer para esse momento, para essa hora. Senhor, abençoa todos aqueles que estão comigo nessa live agora, que todos nós possamos ouvir de Deus e receber do Senhor, ó Deus, um alimento do céu, um alimento vivo, pão vivo do céu na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, durante esses 6 dias no Homtai, eu quero entregar para você 6 palavras proféticas. 6 palavras, 6 pregações que vão ser proféticas na sua vida. Então eu perguntei agora mesmo, qual foi a maior tentação que você acha que Jesus teve ali no deserto? A bispa Derane disse, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Será que é essa a maior tentação? Sim, essa é uma grande tentação e garanto para você que essa tentação
ela é maior do que a do pão, a do pináculo e a do monte. Mas eu acho que foi uma maior ainda do que essa, minha amada, querida Bispa Derani, esposa querida, amada. Para mim foi, se ele é amado. Porque às vezes, nós até não duvidamos que somos filhos de Deus, a gente já ouviu muito falar isso, né? No mundo diz que todo mundo é filho de Deus, na igreja nós ouvimos dizer que nós somos filhos de Deus, mas para mim a maior tentação que Jesus sofreu naquela hora é se realmente ele era amado pelo Pai. E sabe por que eu penso isso? Porque a gente pode até acreditar que que nós somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Mas quando você não sabe que é amado, então você vive tentando provar o seu valor. E o diabo, ele estava lidando com o homem. Jesus ali, ele estava como homem. E ele sabe que o homem, quando é ameaçado pela rejeição, ele tenta provar de todas as maneiras o seu valor para ser aceito. Então, para mim, naquele momento, Jesus, ele estava sendo tentado. Se você é amado, você é filho, tá? Mas você é amado, você é realmente amado. Você vai dizer assim, bispo, a Bíblia não fala isso. Ela não fala de maneira clara. É o meu entendimento. Por isso que eu estou dizendo dessa forma. Então, veja bem, quando você tenta provar o seu valor, você começa a tentar a mostrar para os outros a sua importância, a sua relevância, o seu significado, que você começa a querer fazer algo para merecer algo. E aí a gente acaba saindo da graça e indo para a meritocracia, achando que porque eu fiz, então eu mereço. E se eu fizer, Deus vai me amar mais. A gente vem de uma cultura em que os nossos pais diziam que se a gente se comportasse, se a gente fizesse alguma coisa errada, ele não ia amar mais. Então, inconscientemente, a gente pensava que se a gente fizesse o que Deus queria, ele nos ia amar mais. Essa cultura que nos foi colocada, ela tem a ver com a religião que é originária do Brasil, a primeira religião do Brasil, e por causa disso nós vivemos uma vida onde nós substituímos a graça pela meritocracia. E eu não posso entrar num período de jejum, de oração, pensando que se eu fizer o jejum e fizer a oração, eu vou merecer o favor de Deus. Não. Eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus, eu sou amado de Deus, Deus me ama. Ele deu a sua vida por mim porque Ele me ama, Deus é amor. Então, quando eu entendo que eu sou amado, eu vou fazer as coisas não necessariamente para receber alguma coisa. Então, quando você não tem revelação do quanto você é amado por Deus, sabe o que vai acontecer com você, querido? As tentações vão funcionar. Naquele momento, se Jesus não tivesse grande convicção de que ele era amado pelo Pai, as tentações iam funcionar. E o que o diabo estava propondo para Jesus? O diabo está dizendo assim para ele, se você tentou ele com pão, e Jesus disse para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, presente, contínuo, da boca de Deus. Sai, presente contínuo. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai, não é toda palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqui está escrito que saiu da boca de Deus. Né? Há mais de 2000 anos atrás foi compilado, foi nos transmitido, chegou até nós. É a palavra de Deus, que Deus usou os profetas para falar, os reis, os servos, apóstolos, até Jesus naquela época como homem. Mas Jesus está dizendo assim, naquele momento, ele está dizendo assim, não só de pão, não só do que é natural viverá o homem, não só de comida viverá o homem, não só de suprimento natural, não só do que entra, não só do que vem do mundo, mas do que sai da palavra de Deus. Tem muita gente vivendo numa palavra de Deus até, mas que saiu já faz tempo na sua vida. Tem muita gente vivendo de uma palavra que Deus trouxe para você lá atrás e você está olhando para o sucesso do passado. E se você não abandonar o sucesso do passado, você não vai viver o futuro no presente. Você vai viver o presente como se fosse um passado. Você vai ver o passado no presente. Então, você precisa de uma palavra de Deus todo dia. Olha, Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra ali é rema. Ali no original está escrito rema. O que é rema? A palavra
revelada de Deus. Eu e você precisamos de uma palavra revelada de Deus diariamente. Nós precisamos de uma palavra revelada de Deus que sai da boca de Deus todos os dias. Eu preciso de uma palavra. Então, quando nós paramos para ter um tempo de jejum, como Jesus teve, nós precisamos de uma palavra de Deus. O que eu posso afirmar para você que aconteceu com Jesus e que acontece conosco num período de 40 dias, no caso de Jesus, né, o período dele de 40 dias de Jesus, no nosso caso, período de 6 dias. Você se abstém da comida natural e você se dedica à comida espiritual, que é a leitura da palavra e a oração. Então Deus começa a te dar a palavra rema, Ele começa a te revelar a palavra de Deus. Você começa a ouvir e a entender a palavra de Deus. Se você está entendendo o que eu estou falando, dá um ok aí. Se está entrando no seu coração, se você está pegando, diga amém. Vou pedir vocês para conectarem comigo. Eu sei que tem muita gente que não se vê aí, manda mensagens para os outros durante a live, aqui nos comentários, mas não, conecte-se comigo, ok? Se você está pegando, se você está recebendo, põe um joinha aí para mim ter certeza disso. Me dá uma resposta, interage comigo aí nisso aí, tá bom? Então Jesus diz assim, olha, não só de pão viverá o homem. Ele está dizendo que nós precisamos do pão, precisamos do natural. Mas mais do que isso, nós precisamos da palavra rema, daquilo que Deus tem para falar conosco todo dia, da palavra que sai da boca de Deus todo dia. Ela não saiu, não sairá, ela sai, é presente. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você hoje. Eu sei que você tem palavras de Deus, eu sei que você tem revelação de Deus, eu sei que você tem coisas tremendas de Deus na sua vida, mas eu quero dizer para você que hoje Deus quer falar algo novo na sua vida. Hoje Deus quer acrescentar algo novo na sua vida. Hoje Deus quer trazer algo para você na sua vida. Presente. Deus quer que no seu presente o futuro seja manifesto. Jesus é o futuro. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse futuro de Deus que está em você, que é Jesus, através do Espírito Santo, ele quer se manifestar no seu presente, conduzindo você para aquilo que Deus planejou na sua vida. Então, o que Deus está te dizendo hoje, aqui no início dessa live? Deus está dizendo para você que você é um filho amado. Você é filho amado. Você é filho amado. Ele cuida de você. Ele está dizendo para você, não se preocupe. Ele é quem te cura. Ele é que é a sua provisão. Ele não vai deixar faltar. Ele virá no teu socorro. Ele virá, de alguma maneira, agindo na sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Fique tranquilo. É a minha palavra que vai te sustentar. Não é o pão. Não é o pão natural. É a minha palavra que vai sustentar você. É a minha palavra que vai fazer com que você passe por todo esse deserto que você está vivendo. Então, no meio daquela tentação, olha lá, hein? A maior tentação era, você é um filho amado, Jesus? Então ele vem com aquelas outras 3 tentações. Se Jesus não tivesse convicção de que ele é amado de Deus, aquelas tentações funcionariam. E olha como foi a última tentação. Ele diz assim, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo, todos os reinos da terra. Gente, deixa eu beber uma aguinha aqui, porque ontem eu fui exortado por um amado irmão, entendido do assunto, que eu devo beber água por causa das cordas vocais. Eu estou sentindo isso. Então tem uma aguinha aqui. Amém? A pastora Cláudia e pastor Juraci. Hoje não é uma caneca, é uma garrafa que eu trouxe da África do Sul. Uma lembrança lá da África do Sul. Em homenagem a vocês, eu peguei ela, tá bom? Cláudia e Juraci. Muito bem. Então, o que o Senhor está te dizendo hoje? Você é um filho amado. Deus ama você. E ama com amor imensurável, incalculável. Deus ama você com amor que não tem medida. Eu citei isso ontem no culto. Jeremias diz assim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Por isso, com benignidade eu te atraí. Com amor eterno, porque Ele nos ama, Ele nos puxa para perto. Deus não puxa para perto porque você entrega dízimo, porque você está jejuando, porque você está orando, porque você tem tantas células, porque você é pastor, porque você é bispo, porque você tem mais discípulo, menos discípulo. Deus te ama. Ele te ama, pronto. Ele ama você. Ele ama a mim, que sou bispo, Ele ama você que é ovelha, Ele ama você que é líder, Ele ama você que é pastor. Ele nos ama. E a Bíblia diz que Ele nos ama todo incondicionalmente. Ele não me ama mais do que ama você e não ama você mais do que a mim. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele cuida.
Porque Ele te ama, Ele te protege. Porque Ele te ama, Ele vai te prover todos os dias disso. Então, o que o diabo falou para Jesus naquela terceira tentação? Ele falou assim, se você prostrado me adorar, o pastor Israel está comigo aí, ele faz umas lives falando sobre adoração. Qual é a maior expressão de adoração? Adorar a Deus quer dizer expressar o amor que eu tenho a Deus de alguma maneira. Adorar a Deus é deixar que o amor que eu tenho por Deus seja expresso através da música, da dança, da oração, do serviço, da pregação. Há várias formas de adorar a Deus. Há várias formas de eu expressar o meu amor a Deus, entendeu? Então ele está dizendo assim, se você prostrar e me adorar, ele falou assim, se você me amar, eu vou te amar. O diabo está dizendo para Jesus, você precisa ser amado, porque, irmãos, a maior carência do homem é o amor. Quem não quer ser amado? A Bíblia diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, a gente se torna alguém carente. O pecado, ele traz uma culpa e uma auto-rejeição. Por causa da culpa, a gente se auto-rejeita e pessoas também nos rejeitam. Só que a gente, por causa da auto-rejeição, a gente acha que todo mundo nos rejeita e a gente vive na necessidade de ser aceito. Sabe por que tem bullying na escola, essas coisas todas? E sabe por que tem competição e tem todo esse tipo de inveja, essa coisa de ostentação? Sabe por que a internet hoje é um palco, uma plataforma, uma passarela de ostentação, de dinheiro, de festa, de restaurante, de roupa, de marido, de viagem e tudo mais? Porque as pessoas querem ser aceitas, elas não sabem que a única forma de realmente você suprir a sua carência é Deus. Todos pecaram e carecem de Deus, carecem do amor de Deus, da glória de Deus. A glória de Deus, quando fala assim, todos carecem da glória de Deus, é porque quando Jesus veio, ele podia ter manifestado o seu poder, mas ele não manifestou o seu poder, ele manifestou a sua glória. Como que Jesus manifestou a sua glória? Amando-nos, pelo amor. Ele morreu na cruz pelo amor, ele se entregou pelo amor, ele renunciou pelo amor. E porque ele amou o mundo de tal maneira, ele fez isso. Então, a glória de Deus é o amor de Deus que é manifesto, é provado por nós. Romanos diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. E ele derrama esse amor no nosso coração. O fato da gente não experimentar esse amor todos os dias, numa porção maior, é que faz com que a gente viva uma vida de ansiedade, preocupação e às vezes até de tristeza, depressão e até de fracasso, porque você esquece que você é amado de Deus. Então o diabo propôs isso para ele. Ele falou, se você me adorar, se você mostrar que você me ama, eu vou te dar. Você vai merecer o meu amor. O diabo estava querendo levar Jesus para a meritocracia. Na verdade, o diabo estava dizendo assim, você sabe o que é o processo? Sabe o que é o processo para Jesus? Para Jesus, o deserto era o processo. O deserto era o processo que ele tinha que passar. Então, para você, o deserto, a luta, a pandemia, a quarentena, o isolamento social é o processo, querido. Não foi você que quis, não foi você que buscou. E mesmo se fosse, se você pudesse, até você se livrava disso. Não foi, não. Sua loja fechada, seu emprego, home office em casa, não poder sair, não poder ir e vir, toda essa coisa aí, todo esse processo de mídia, de televisão, bombardeando você com pânico, dúvidas, incertezas em relação à política, em relação à economia e tudo mais. Sabe o que é tudo isso, amado? Isso é o processo de Deus. Isso é o processo de Deus. Então, o diabo está dizendo assim, olha, eu vou te dar um atalho. Jesus, você não precisa passar 3 anos e meio com esses discípulos seus, pessoas difíceis. Esses caras têm um coração duro para aprender. Eles estão disputando entre si. Você não precisa passar pelo Pilatos, você não precisa passar pelo Herodes, você não precisa passar lá pelos fariseus, você não precisa passar por aquele momento lá do chicote, você não precisa passar pela renúncia, você não precisa passar para ser esbofeteado, você não precisa ser desnudado publicamente, você não precisa disso. Você não precisa de ir para a cruz, você não precisa de morrer. Eu tenho um atalho, eu vou te dar tudo. Só que o diabo, ele promete para Jesus tudo que já era de Jesus. Tudo isso te darei. Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele era o Filho de Deus. Então Jesus ele tinha uma identidade definida, filho amado. E o diabo diz assim, se você pegar um atalho, você não precisa de passar por esse processo. Mas é o processo que nos garante o propósito. E Jesus ali, ele foi tentado, né? Uma outra, estou te falando de tentações que você não vê escrito. Tem 3 que você vê escrito, eu já te falei de 3 que você não viu escrito. Você é filho de Deus, você é amado e você pode deixar o processo de lado.
O diabo tentou isso para ele. Sai do processo. E eu vou te dar tudo. Só que o diabo prometeu dar tudo para Jesus, que já era dele. Então preste bem atenção. Quando você descobre quem você é, filho, e quando você descobre que você é filho amado, então você vai saber o que você tem e o que você pode fazer. Então você não está preso no deserto da sua vida. Você não está passando por um deserto, preso no deserto. Você não está preso, amado, na luta. Você não está preso na quarentena ou no isolamento social. Você está preso ao processo. Você está preso ao processo. Que processo? Que Deus estabeleceu para levar você ao propósito. Assim como a largata tem que passar pelo casulo para depois voar, esse é o processo de Deus na sua vida. Então Deus ele está operando, ele está fazendo isso na sua vida. Então veja bem, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, a maneira como Deus está operando na sua vida, tem um propósito. E a quarentena, o isolamento, na minha vida está funcionando de um jeito. Na vida de cada um de vocês aí, está funcionando de outro jeito. Então a Maiara aí está conosco, minha pastora Maiara. Quarentena, o isolamento na vida dela está funcionando de um jeito. Na vida de outro irmão aí está funcionando de outro jeito. Da Aldenice, lá no Iapoc, está funcionando de outro jeito. O Alexandre aí, está funcionando de outro jeito. Alexandre lá de Hidrolândia, né? A Arlene, lá do Recanto Bosque, está funcionando de outro jeito. Da pastora Cláudia, está funcionando de outro jeito, porque é um processo. Você não está preso dentro de casa, você está preso a um processo de Deus. E por que você não sai correndo? Porque você tem um princípio, obedecer é melhor do que sacrificar. Então você está obedecendo primeiro a palavra de Deus. Por isso que você não está fazendo besteira, por isso que você não está saindo feito doido para lá e para cá. Agora, preste bem atenção, Jesus, porque ele cumpriu aquele processo, a Bíblia diz que no final o diabo teve que sair de perto dele, porque ele não abandonou o processo. Quando ele passou por todas as tentações, e não foram só 3, já te falei pelo menos de mais 3 aqui, intrínsegas, que você pode ter visto, o diabo saiu, os anjos vieram e o serviram. Então Deus, ele faz assim, sempre quando nós passamos de nível, ele cria situações extraordinárias na nossa vida. E eu acredito que esse jejum, ele vai gerar em nós situações extraordinárias. A pastora Cláudia está dizendo aí, pandemia é um ato do amor de Deus por nós. É verdade. Por mais que você não compreenda, como Deus pode mostrar o amor dele? Tem gente morrendo, tem gente no hospital, tem parentes morrendo, né? O pai do pastor Adson morreu no hospital semana passada de Covid-19. Como que pode ser o amor de Deus? A gente não entende isso agora, mas um dia nós vamos compreender claramente como Deus faz e por que ele faz assim. Talvez Deus tinha que fazer isso para o pai do Adson e para o céu. Eu não tenho como definir isso, mas é assim que Deus faz, é assim que Deus opera, é assim que Deus trabalha na vida de cada um de nós. E é assim que ele está fazendo na sua vida. E se você não crê que você está na mão de Deus, você está na mão do diabo. Se você não acreditar que você está na mão de Deus, então é porque você está na mão do diabo. Ou pior, na mão dos homens. Davi diz que a pior coisa é cair na mão dos homens. Ele não queria, ele preferia cair na mão de Deus. Então veja bem, pense bem no que eu estou te falando nessa hora. Deus, ele vai abreviar na vida de muitos. E ele vai curar o retrocesso na vida de tantos. Grava isso, gente. Marca essa data aí, porque eu preciso que vocês deem testemunho disso lá na frente. Mas você tem que entender esse processo. Então você está no jejum e você está sendo tentado já para você abandonar o jejum, para você facilitar no jejum, para você diminuir, para você pegar o atalho. Mas escute, não saia do processo, hein? Senão você vai acabar perdendo o propósito. Eu disse para você que hoje eu queria falar sobre portas, não é verdade? E eu digo para você, Deus, ele, nesse tempo de jejum, eu acredito que Deus, ele vai abrir portas. Você crê que Deus vai abrir portas? Você crê que Deus vai abrir portas na sua vida nesse período de jejum? Sim ou não? Porque, veja bem, há pessoas... Muitas vezes nós achamos assim, Deus precisa abrir uma porta na minha vida, Deus precisa abrir uma porta no meu ministério, Deus precisa abrir uma porta financeira, Deus precisa abrir uma porta, uma cura, um remédio. Sim, Deus abre portas, Deus é poderoso, e a Bíblia diz, né, que as portas que Ele abre, ninguém fecha. Às vezes uma porta de um casamento, uma porta de uma namorada, né, Rodrigo Passarinho? Às vezes uma porta
de cura de um relacionamento. Às vezes a porta da restauração de um relacionamento que está destruído. Às vezes... Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sim, Deus é poderoso para abrir portas. Amém? Mas Deus é mais poderoso ainda para operar aonde as portas estão fechadas. Como assim, Bispo Ronaldo? Eu vou começar isso, talvez eu não termine hoje, amanhã eu concluo. É uma palavra profética que eu quero entregar para vocês. Eu recapitulei a de ontem e agora eu estou te entregando uma outra, ok? Uma palavra profética. Deus é poderoso, poderoso na sua e na minha vida para agir em portas fechadas. O que são portas? A gente convive com portas todos os dias. Agora mesmo, antes de começar a live, eu fechei a porta aqui. Eu tenho um sótão que eu preparei, minha esposa pintou, reformou, onde é o meu lugar de estudo, de oração, onde eu mais fico aqui no sótão. Então, antes de começar a minha live aqui com vocês, eu fechei a porta para o barulho não entrar. A gente convive com portas todos os dias. Na hora que você vai dormir, você fecha a porta. Na hora que você levanta, você abre a porta para sair. As portas fazem parte da nossa vida. O que significa porta? Hein? Você abre a porta do carro, porta da casa, porta do trabalho, portão. Você convive com portas. O que significa portas para você? Eu anotei aqui que portas significa pelo menos 4 coisas na nossa vida. Acesso. Primeiro, porta significa acesso a algo. Segundo, limites, que fala de privacidade, né? Portas fechadas significam obstrução, obstáculo, barreiras. Mas portas também significam proteção. Todos os dias você vai dormir, você tranca a porta. Não quer dizer que durante a noite alguém vai lá na sua porta tentar abrir. Pode ser que não. Quantas noites aconteceu de que ninguém tentou abrir a porta da sua casa, mas você trancou? Você foi lá e fechou, porque porta fala de proteção. Portas falam de proteção. Então, a gente, para guardar algo, né, para separar os lugares dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar, para pôr no limite, a gente usa as portas. Então, as portas, para nós, elas têm vários significados. Proteção, privacidade, isso falando da nossa casa, da nossa família. Mas falando do trabalho, a porta significa oportunidade, a porta significa talvez sucesso, um negócio, alguma coisa assim. Na nossa vida, a porta pode significar algo novo ou algo velho, né? Porta que abriu, a gente acha que é algo novo. Porta que fechou, a gente pode pensar que é algo velho. Uma barreira ou uma nova chance que Deus nos dá. Na nossa vida espiritual, portas normalmente significam uma escolha, uma decisão, um caminho, uma mudança, algo certo ou errado. Jesus e o diabo, a Bíblia fala, né? Porta estreita e porta larga, céu e inferno. Porta estreita e porta larga. Eu estou falando de portas porque Deus está falando com muita gente agora sobre isso. Deus está falando com você sobre isso. Talvez tem lugar aí que Deus precisa restaurar segurança. Tem casamento que a mulher não está sentindo segurança no marido. É uma porta que está precisando ser restaurada. Privacidade, talvez você está se expondo demais, principalmente em redes sociais. Não se esqueça que a internet é uma porta, tá? Cuidado. Olha, pode ser uma oportunidade que você está deixando passar. Uma oportunidade de trabalho, talvez de um relacionamento, uma restauração, de um conserto. Pode ser uma barreira que surgiu, mas pode ser também algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, Deus tinha me falado outro dia que no meio dessa pandemia muita gente vai trocar de ramo no seu negócio. Tem negócio que você não está falindo, Deus está fechando porque Ele tem outro propósito para você. Você, por causa da ganância, por não ouvir de Deus, entrou nesse negócio que não era de Deus para você. Você entrou naquilo que você viu, o outro estava fazendo, o outro estava fazendo, o outro estava fazendo, você quis entrar. Às vezes você entrou nisso por pressão de familiares, pais, amigos. Então eu tenho sentido nesses dias que Deus está fazendo isso. Ele está murando na sua vida. Amém? Ele está fazendo uma muralha na sua vida. Então, mas portas pode ser também uma escolha que você tem que fazer. Uma decisão que você tem que tomar. Talvez uma mudança, até de cidade. Talvez até de país. Entendeu? Uma mudança. Talvez até de igreja. É ruim falar isso. Vocês fazem parte da igreja que eu sou pastor.
Mas eu não sei por que eu estou falando isso. Mas é o que veio no meu coração aqui. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: portas têm vários significados. E quando eu for falar disso, das portas, eu quero que você pegue essa palavra e leve para a sua realidade. Eu quero que você pegue isso e aplique naquilo que você está vivendo, ok? De forma espiritual, talvez de forma emocional na sua alma, talvez de forma natural. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós gostamos de portas abertas, mas Deus opera também em portas fechadas. Nós gostamos de portas abertas, mas Deus opera também em portas fechadas. Será que Deus fecha portas? Será que Deus só abre? Porque a gente quer aquele Deus que, na verdade, quando a gente pensa num Deus que só abre portas, a gente pensa num Deus subserviente à nossa vontade. Porque a gente quer que uma coisa dê certo, então a gente ora para aquela porta abrir e acha que Deus tem a obrigação de ir lá e fazer aquele trem dar certo, aquela coisa funcionar. A maioria das pessoas que tem essa fobia, esse mito de que coisa boa é porta aberta é coisa boa, que porta fechada é coisa ruim, é porque ele já criou na cabeça o seguinte: ele já idealizou algo, ele já construiu consciente ou inconscientemente algo, então ele quer que Deus abra aquela porta para ele. Parece que só é bom se for porta aberta. Deus também fecha a porta. Na verdade, ele é a porta, né? João capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz assim: eu sou a porta. Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele, Jesus, é a porta. Ele é a porta. A porta que nos dá a salvação. Então não há outro caminho para nós sermos salvos a não ser passar pela porta que é Jesus. E ele diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ali ele está falando do nosso coração. Então Jesus está dizendo que ele é a porta, que nós devemos entrar por ele, mas que ele também precisa entrar na nossa vida. E aqui ele está falando de uma porta aberta e uma porta fechada. Ele é a porta e ele é a porta aberta, ok? Mas ele é uma porta estreita. Mas ele diz também que em nós há uma porta, o nosso coração. Eu vou bater. Por quê? Porque está fechado. E muitas vezes nós estamos com o coração fechado. O contexto ali da porta de Apocalipse era de um povo que havia esfriado do primeiro amor, que havia abandonado a posição original, a experiência que levou à conversão. Primeiro amor não foi o amor de quando você converteu. O primeiro amor é o maior amor. Qual foi na sua vida a época que você mais esteve intenso em Deus? Qual foi na sua vida a época que você mais experimentou de Deus? Qual foi na sua vida a época que você mais viveu algo de Deus? Isso é o primeiro amor, o maior, o primeiro aqui, né? O ápice. Então tem muita gente que hoje está aqui, ó, tá morno, tem gente que está frio, tem gente que está quente, mas não tão quente como já esteve. Então ele tá, sabe, quando a gente sai desse ápice, o nosso coração começa a fechar. É isso que acontece. Você está aqui no ápice, né? Qual foi a sua época de ápice? De maior intensidade, de Deus, de comunhão, de intimidade, de amor. Então, quando isso aí começou por algum motivo, baixou a guarda, falta de envolvimento com Deus começou a baixar, sabe o que aconteceu? O seu coração começou a fechar. Então, Deus, o que Deus vem fazendo nesse momento? Deus, ele então começa a falar com você, ele começa a bater na porta, porque ele quer cear. A cear aqui, irmão, é restaurar a aliança. Ele quer restaurar a aliança. Ele quer restaurar a aliança com você. Tem muita gente nessa live que não quer dizer que você está frio. Talvez até esteja. Talvez você está nesse jejum, talvez você está nessa live agora até meio que assim sem querer. Talvez você está frio, já esteve muito intenso em Deus. Talvez você está morno, talvez até você está quente, mas você não está no fogo como Deus quer. Deus quer te levar, meu irmão, no batismo de fogo. Ele quer levar você a experimentar algo realmente do fogo de Deus mesmo, do dele para esses dias. Por isso ele está batendo na porta do seu coração. Agora é engraçado que Jesus é uma porta que sempre está aberta. Mas o nosso coração é uma porta que às vezes está fechada. E é uma porta que só tem fechadura pelo lado de dentro. A maçaneta do seu coração,
Ninguém tem como abrir o seu coração a não ser você. Ninguém. O que eu estou falando aqui agora não tem como eu pôr dentro de você. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Ontem à noite, eu disse isso para minha esposa, na hora que eu estava vindo da igreja, eu vou dizer para vocês aqui. Talvez ontem à noite foi, não vou dizer a mais, mas uma das palavras mais difíceis que eu preguei na igreja do Serrinha. Eu amo pregar na igreja do Serrinha, para mim não tem lugar melhor, flui, o altar ali, aquele púlpito ali é um altar tremendo, mas para mim ontem foi um dos dias mais difíceis de pregar. Sabe por quê? Porque Deus me disse que Ele está virando a chave e nós vamos mudar a mentalidade. Como igreja vai mudar a mentalidade, eu vou mudar a mentalidade, os pastores, a igreja toda, Deus vai mudar a nossa forma de pensar. Deus vai inverter a nossa forma de pensar, aquilo que tinha valor vai parar de ter valor e outras coisas vão passar a ter valor. Deus está fazendo uma grande mudança na nossa maneira de entender as coisas. E ontem eu comecei um processo na vida da igreja de mudar o pensamento da igreja. E, gente, como é difícil. Como eu queria ter uma maneira fácil de abrir a cabeça e colocar lá dentro o que eu estava tentando falar e fechar de novo. E agora eu não sei se você vai receber o que eu estou falando para você nessa live. Depende. Depende se você tiver com o coração aberto. Eu disse no início, quando eu orei, e eu disse assim, olha, irmãos, eu quero que Deus me ajude a pôr para fora o que Ele tem posto para dentro. Porque às vezes eu não consigo pôr para fora o que Deus põe para dentro. Eu não consigo externar o que Deus internalizou dentro de mim. Então, hoje aqui, nessa live, eu quero dizer para você, abre o seu coração, porque Deus, Ele quer mover. Então, eu quero voltar um pouquinho para o contexto de portas fechadas aqui. Você se lembra da história de Noé? História de Noé, muito bem. Eu sempre gosto de citar a história de Noé, porque ela tem ensinamentos tremendos na vida de todos nós. Já são 12h43, com certeza eu não vou conseguir falar tudo hoje, então eu vou, quando chegar mais ou menos 12h50, 12h55, eu vou parar porque eu quero orar. Vou parar também para você talvez fazer algum comentário, mas eu quero dizer para você o seguinte, amanhã eu vou completar. Hoje eu vou falar de porta fechada e talvez amanhã eu vou falar de porta aberta. É uma palavra profética que eu quero te entregar. Hoje eu vou te entregar uma palavra profética sobre porta fechada e amanhã eu vou te entregar uma palavra profética sobre portas abertas. Você, por favor, compartilhe, chama os outros que não participou da live hoje, motiva todo mundo, diz lá, comenta com as pessoas se foi bom, né? Se não foi, tenta amanhã de novo, quem sabe amanhã é bom, tá bom? Mas vamos lá. Você se lembra da história de Noé? Bom, Deus veio e falou com Noé, falou para ele, faz uma arca. Deus deu uma palavra para ele. E Deus, quando deu a palavra para Noé, ele ficou 100 anos numa palavra. Depois de 100 anos, ele achou, Deus está fazendo uma arca. Todos nós pensaríamos isso. Deus está fazendo uma arca. A arca tinha 130 metros de comprimento, 25 de largura, 25 de altura. Um edifício. Um edifício, gente. Era enorme. Era enorme. Era metade daquele salão do Serrinha lá, a arca que Deus mandou Noé fazer. Era um pouco mais comprida, mas bem estreita, metade. E quando Noé estava terminando, depois de 100 e poucos anos fazendo a arca, ele pode ter pensado, vai caber muita gente. Na verdade, aquela arca tinha 3 pavimentos, ela tinha 3 andares. Divide 3 andares em 25 metros, né? Vai dar uma média de 8 metros. Cada pé direito de cada andar dava 8 metros de altura. Você já imaginou o tamanho desse ambiente? Alguém fez um cálculo, muito tempo atrás eu ouvi um estudo sobre isso, que dentro da arca de Noé cabia 7.000 pessoas em pé, nos 3 andares. 7.000 pessoas em pé. Por incrível que pareça, cabe esse tanto de gente dentro do Serrinha lá, bem apertadinho, cabe. Estou até querendo chamar lá de arca de Noé. Muito bem. Então, Noé pode ter pensado assim, né? Porque ele teve que aprender a arte da construção e as medidas, ele pode ter pensado, nossa, vai dar para salvar muita gente. Vai dar para salvar muita gente. Aí quando chega no dia lá, que ele termina a arca, Deus fala para ele assim, agora, põe dentro da arca um casal de cada animais. Você pode pensar, como é que ele botou aqueles casais de animais lá na arca? Aquele cientista que teve conosco aí, esqueci o nome dele, Samuel tá aí, lembra o nome daquele cientista que é muito bom, que a gente gosta dele, Samuel, que pregou na igreja lá, eu esqueci o nome dele lá, brincadeira, esqueci o nome dele agora aqui. Ele fala que Noé conseguiu colocar aqueles animais na arca
porque ele colocou filhotes. Ele achava essa explicação a explicação mais lógica. Ele colocou um casal de filhotes. Isso, Adalto Lourenço. Obrigado, Adson. Adalto Lourenço, isso mesmo. O Adalto diz que a explicação para Noé ter conseguido colocar tantos animais dentro da arca e para Noé ter conseguido lidar com aqueles animais que eram selvagens é que eles eram filhotes. É a explicação dele, né? Não posso afirmar que sim ou que não. Eu sei que para entrar no reino de Deus, e a arca fala de salvação, a gente tem que nascer de novo, tem que surgir novamente. Talvez até tenha sentido isso que o Adalto falou. Mas olha só, Deus não manda ele pôr gente, Deus manda ele pôr animais. E ele pode ter pensado, mas Deus, o propósito de que eu houvesse construído essa arca não seria salvar vidas? O propósito de que eu, durante 100 anos, gastasse a minha vida construindo esse barco, e ele nem está completo, porque você se lembra que a arca não tinha leme, ela não tinha leme, porque no propósito de Deus para sua vida, você não pode ter o controle dele, é Deus que tem que ter o controle. Então, se você pôr o leme, você vai ter o controle. Noé não tinha como controlar aquela arca, gente, não tinha como. Então, Noé entra, e Deus fala assim, põe os animais, entra você e sua família. E quando Noé entra com a família, obedecendo, talvez esperando que o povo entrasse depois, a Bíblia diz que o anjo vem e fecha a porta da arca. Gênesis capítulo 6 conta a história de Noé, mas em Gênesis 6, 9, Deus fala que ele é justo, íntegro, reto, e lá em Gênesis 7, 16, a Bíblia diz que Deus ordena que um anjo venha e Deus fecha a porta da arca. Preste atenção nisso, hein, gente? Preste atenção, foca em mim aqui. Deus fechou a porta. A arca não era o propósito final da vida de Noé. Vocês já me ouviram falar isso. A arca era o processo que levaria Noé ao propósito de Deus para ele. Mas era um processo tão árduo, demorado, humanamente falando, que Noé pôde pensar que a arca era o propósito. E muita gente fala que Noé viveu para construir uma arca, porque você não lê a Bíblia e não entende a Bíblia. E essa ignorância da Bíblia é que faz a gente sofrer quando vai pregar a palavra de Deus, porque as pessoas têm um imaginário popular. A arca não era o propósito de Deus na vida de Noé. A arca fazia parte do processo, era mais um nível, mais um degrau do processo para que o Noé chegasse no propósito. Então, durante o processo, quando ele entra na arca, Deus vem e fecha a porta da arca. Para muita gente, aquela porta fechada era juízo. Para Noé e para sua família, era a salvação. Para muita gente, aquela porta fechada era o juízo, era o fim. Mas para quem tem Deus, a porta que Deus fecha é a salvação, é o livramento, é o socorro, é a provisão, é o cuidado de Deus. Talvez foi por isso que Deus te pôs dentro de casa numa quarentena. Enquanto para os que estão lá fora é juízo, talvez para você seja a salvação. Quando Deus fecha aquela porta, Noé deve ter entrado em crise. Os amigos, os parentes, as pessoas que ele conhecia, que até riram dele, que até fizeram chacota dele, mas quando começou a chuva, quando começou o dilúvio, e ele ouvia as pessoas gritando e batendo lá de fora para entrar, talvez a justiça humana dele fizesse ele abrir aquela porta para aquelas pessoas. Se dependesse, a chave, se a possibilidade de abrir aquela porta, gente, estivesse na mão do Noé, ele abriria aquela porta. Sabe o que ia acontecer? A água ia entrar e ia afundar todo mundo. Ia morrer todo mundo. Porque a justiça própria faz você se igualar ao ímpio. Eu falava ontem para a Derani, quando eu voltava do carro, que a dificuldade de fazer nós cristãos entendermos a justiça de Deus é essa, porque nós estamos tão cheios de justiça própria que a gente imagina que a justiça de Deus é igual à nossa.
E sabe o que a maioria das pessoas do mundo estão querendo? Matar aquele policial que matou aquele homem negro. Aquele policial cometeu erro, um crime. Ele fez algo terrível. Mas é assim que um cristão faz? Olho por olho, dente por dente? É assim. Então a nossa cabeça, a nossa justiça humana, se eu e você tivesse no lugar de Noé, e se a gente tivesse condição, a gente abriria aquela porta para alguém entrar, porque a gente acharia que mais alguém mereceria. E sabe o que ia acontecer, irmãos? Sabe o que ia acontecer? A água ia entrar e ele perderia. Porta que Deus fecha na sua vida. Para muitos pode ser juízo, destruição, o fim. Para você é a salvação, é a provisão, é a proteção. É Deus cuidando, é Deus te amando, é Deus te livrando. Amém. Amém, querido? Então Deus fez um milagre na vida de Noé depois que ele fechou a porta e não quando ele abriu. Então quebra esse mito que só é bom se for a porta aberta. Deixa eu falar para você de uma outra porta que Deus fechou, aonde ele operou. Eliseu, na casa daquela mulher sunamita, aquela mulher rica, o filho dela morreu. Gente, são 12h52, eu vou encerrar com essa porta aqui. Aquela mulher, ela resolveu investir na obra de Deus e cuidar do profeta. Ele sempre passava por ali. Então aquela mulher resolveu fazer um quarto, uma mesa, uma cama e uma lamparina. Qualquer dia eu vou falar para vocês sobre esses 4 elementos na vida dos homens e das mulheres de Deus. O que significa esses 4 elementos na vida dos homens e das mulheres de Deus? Mas Eliseu, aquela mulher acudiu ele, e ela não pediu, mas ele orou, aquela mulher ficou grávida, teve um filho, o filho dela cresceu, e um dia lá, estava no campo com o pai, sentiu uma dor de cabeça, o menino morreu. A mulher botou o menino dentro do quarto, fechou a porta e foi até o profeta. Então o profeta veio, e a Bíblia diz assim, lá em 2 Reis capítulo 4, do versículo 8 em diante tem essa história, fechando a porta atrás de si. Fechando a porta atrás de si. Então ele deitou sobre o menino, boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mão sobre a mão. Ele orou e fez isso por 3 vezes e o menino ressuscitou. O milagre aconteceu quando a porta estava fechada. O milagre aconteceu quando a porta estava fechada. Vou te citar outro. Então Jairo vai falar com Jesus. E ele pede para Jesus orar porque a filha dele está enferma. Jesus então resolve ir na casa de Jairo. Quando Jesus chega, havia muita gente e alguns dizem assim, olha, não incomodes mais o mestre porque sua filha já morreu. Mas Jesus diz para ele assim, não temas, crê somente. Olha o que Deus está te falando nesse dia, hoje, primeiro dia do seu jejum. Não temas, crê somente. Jesus entra, Jairo, a mulher, Pedro, Tiago e João, e ele fecha a porta. Aquela multidão não podia participar do milagre que Deus tinha para Jairo. Tem portas que Deus fecha na sua vida, porque o que Deus quer fazer na sua vida não tem a ver com o outro. Pelo amor de Deus, para de pôr na internet foto de carro, de casa, de roupa, de viagem, porque as provisões que Deus traz na sua vida, os milagres, não tem a ver com ostentação. Você não tem que tirar sarro da cara de ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, com coisas que você põe na internet, mostrar família feliz, mostrar filhos felizes, mostrar estrutura feliz, quando você sabe que não é bem assim. Não faça isso. Porta fechada era para ele, para o Jairo, para a esposa e para a filha. Deus queria fazer um milagre na família. E às vezes a gente expõe demais a privacidade da nossa casa quando a gente abre a porta para o mundo, né? Ao invés de entender a privacidade de Deus. Privacidade de Deus. A gente quer provar para as pessoas que tudo está bem, que deu certo, que restaurou, que aconteceu, e a gente começa a ficar postando. Gente do céu. Jesus entra e fala, fecha a porta. E a porta fechou e o milagre aconteceu. Então, nesse primeiro dia do nosso jejum, eu quero falar para vocês o seguinte. Jesus foi crucificado, morreu. Quando ele ressuscita, ele vai até onde estão os discípulos. A Bíblia diz, João capítulo 20, versículo 19.
Os discípulos estão reunidos no lugar com a porta trancada. Jesus entra. A Bíblia não fala que ele bateu, alguém abriu a porta. A Bíblia fala que ele entrou. E a maioria desses estudiosos acredita que ele passou pela parede, pela porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles estavam ali porque eles estavam com medo, eles estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. E eu quero dizer que Deus sabe o temor que está no seu coração. Deus conhece o seu coração. E Ele quer se revelar a você. Então, nesses dias que você parou para um jejum, que você saiu daquele outro ambiente e está agora num ambiente de jejuar, de orar, Deus vai se revelar a você. Porque é o Deus que faz milagres, que opera também com portas fechadas. Amém? Tenho certeza que essa palavra Deus falou com você. Tem portas na sua vida que Deus fechou e Ele fechou por um propósito tremendo. Tem portas na sua vida que Deus fechou, que Ele fechou para trazer a provisão, trazer salvação, trazer cuidado, trazer libertação. Tem portas que Deus fechou na sua vida para ressuscitar o que estava morto, como foi o filho da mulher sunamita. Tem portas que Deus fechou na sua vida, porque é para a sua família, para o Jairo, para a mulher e para a filha. É pessoal, é para o casamento. Por isso que Deus está tirando gente da sua vida. Por isso que Deus está tirando tantos amigos, tantas influências da sua vida. É isso que Ele está fazendo. Deus quer entrar aonde você está, no seu jejum, quando você buscar a Deus, que você estiver fechado para o mundo, Deus vai entrar e vai falar com você de uma forma sobrenatural. Sua fé vai ser despertada, como a fé dos discípulos foi. Sua fé vai ser comprovada, fortalecida, como foi a fé de Tomé. Jesus entra, a porta está trancada, ele manda, põe a mão aqui. Tomé agora diz, porque eu vi, eu creio. Deus vai te dar experiência na sua fé. Essa semana de jejum, ela vai mudar a sua história, vai ser um divisor de águas. Deus está preparando um vinho novo para trazer sobre nós, mas nesses dias Ele vai fazer da sua vida um odre novo. Ele está trabalhando em você para transformar você num odre novo. Amém? Eu quero orar por você agora. Vou pedir para você, onde você estiver, pôr a mão no seu coração. Se você está dirigindo, não feche os olhos, continua, mas põe a mão no coração e você ora comigo aí agora, tá bom? Sei que essa palavra falou com você e agora você vai pedir para Deus fazer com que ela se torne rema na sua vida. Palavra que sai da boca de Deus. Não pegue o atalho, não saia do propósito. Não queira se entregar. Você é um filho amado. Não deixe de acreditar que você é um filho amado. Porque o dia que você deixar de acreditar, o que vai vir sobre você, as tentações do diabo vai funcionar. Põe a mão no seu coração agora. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão comigo. Senhor, tem aqui 290 aparelhos ligados. Tem mais ou menos umas 600 pessoas comigo agora online. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por cada uma delas. As que estão na Europa, estão em Londres, Portugal, na Irlanda, na Espanha. Senhor, quem está na França, eu oro, Senhor, por quem está na Bélgica, porque eu sei que eles estão comigo. Eu oro por aqueles que estão em Macapá, Oiapoque. Eu oro por aqueles que estão no Recife, João Pessoa. Eu oro por aqueles que estão em Colinas do Tocantins, em Conceição do Araguaia. Senhor, eu oro por aqueles, ó Pai, que estão lá em Redenção, Senhor, do Pará. Eu oro por aqueles que estão, ó Deus, lá no sul, em Cacequi, ó Deus, em Quaraí. Eu oro, Senhor, também por aqueles que estão, Senhor, lá em Veranópolis, Senhor, em Minas Gerais, Senhor, em qualquer lugar, aqui em Goiânia, em Aparecida, em Trindade, em Rio Verde. Senhor, eu oro por cada um dos irmãos que estão vinculados agora. E eu clamo, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que opera em milagres e muitas vezes o Senhor fecha as portas para trazer o milagre. Agora eu declaro que nessa semana o Senhor trará milagres, ou em portas fechadas, ou em portas abertas, na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Eu profetizo, eu entrego essa palavra nessa tarde como uma palavra profética do Senhor para a vida deles. Vem e revela como isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer na vida de cada pessoa que me ouve agora, eu te peço. Ó Deus, como profeta eu entreguei tua palavra, mas eu peço que o teu Espírito confirme e se mova com poder para trazer, ó Deus, a consumação daquilo que o Senhor falou, em nome de Jesus. Amém? Queridos, falta agora aqui 50 segundos para encerrar a nossa live. Eu espero você amanhã meio-dia para me continuar falando das portas abertas, ok? Espero você, traga mais gente, nós podemos passar de 300 pessoas nisso. Pastores que estão comigo, pastores do Serrinha, pastores das igrejas, mobilize o seu povo para estar na live. Pastores, essa palavra profética é para você. Talvez uma porta que fechou lá atrás era a mão de Deus. Mas olha, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Presente. Deus quer falar com você hoje. Deus vai falar com você hoje. Deus está falando agora e vai continuar falando com você no nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe. Fica firme, o jejum vai até as 17. Permanece firme, você vai dar conta. Amanhã, às 6 horas da manhã, período de oração. Cada pastor manda o seu devocional para suas ovelhas, para os seus discípulos, para a sua descendência. Deus te abençoe, amém? Até amanhã, meio-dia. Meio-dia, se alimentando da palavra. Nós estamos juntos.